Em apenas uma semana, o aumento no número de casos de Covid-19 no Brasil chegou a ser de 120%. O Comitê Científico de Apoio ao Enfrentamento à Pandemia emitiu alerta para a nova cepa BQ1, subvariante da Ômicron, e recomendações para a população com o reforço do uso de máscaras, da vacinação e da ampliação da testagem. Em entrevista ao repórter Jomiag, o médico sanitarista Gonzalo Vecina explica que não há gravidade como antes, mas a proteção segue fundamental para evitar contaminação e diferentes novas mutações do vírus. Acompanhe a entrevista completa. Doutor, com essas novas variantes que surgiram, a gente vive uma nova onda de Covid? Veja, eu acho que nós continuamos na mesma pandemia, né? Só que com novas subvariantes, né? Então apareceu essa BQ1, né? Também apareceu uma subvariante no Amazonas. Ambas elas são derivadas da variante BA5, né? Então a BA5 deu origem à BQ1 e a outras subvariantes que estão circulando por aí. A ideia é que sempre que o vírus penetra no nosso organismo e começa a se reproduzir, nós temos a probabilidade de ocorrência de novas mutações. E essas mutações, elas se sobreporão às mutações anteriores se elas forem melhores do ponto de vista do vírus. O que é ser melhor do ponto de vista do vírus? Ter uma maior capacidade de infectividade, de penetração nas nossas células. Essas novas subvariantes que estão circulando aí, como o caso aqui no estado de São Paulo da BQ1, ela tem justamente essa capacidade, ela consegue mais rapidamente se infiltrar nas nossas células e se reproduzir. Por isso ela se sobrepõe às anteriores. É o que nós estamos vivendo agora. Então, é uma nova onda? Não é uma nova onda como foi a chegada da Ômicron, da Delta, da Gama. Não é uma nova onda nesse sentido. É uma continuidade da onda Ômicron. Essas subvariantes, elas são mais perigosas, mais letais? Veja, elas não são mais letais. Mas, quando eu digo para você, olha, essa subvariante mata 0,2% das pessoas. Se ela infectar mais gente, 2% de mais gente é mais gente morta. Então, nesse sentido, como ela tem uma capacidade maior de infectar, ela infecta mais gente, apesar de manter a mesma letalidade. E é importante que a gente saiba, existem remédios para a Covid-19? Sim, existe. Hoje existe um conjunto interessante de drogas, Paxlovid, Molnupiravir, e os anticorpos monoclonais. Os anticorpos monoclonais são para doença já instalada e mais grave. Agora, o Paxlovid e o Molnupiravir são para tratamento precoce. Agora, no Brasil, apesar dessas drogas todas já estarem aprovadas, essas drogas só são encontradas na rede privada, porque o Ministério da Saúde deste nosso atual governo resolveu não comprar esses medicamentos e não colocá-los à disposição do SUS. Existe para vender, mas são bastante caros, então são inacessíveis para a imensa maioria da população. E os sintomas dessas novas subvariantes são semelhantes à Covid antiga e à própria influenza, que é a gripe? Ela tem os sintomas semelhantes à Covid de uma forma geral, tem os sintomas semelhantes à gripe provocada pelo vírus da influenza. E temos um outro vírus circulando aí que geralmente pega mais crianças,
que é o vírus sincicial respiratório. O vírus sincicial respiratório, ele dá uma síndrome gripal, principalmente em crianças, né? Não, escorrimento do nariz, tosse, febre, mal-estar, né? Dores no corpo. No caso, o que a Covid-19 tem tido mais frequente e diferente é a questão de não sentir cheiro, né? Mas de resto as coisas são muito semelhantes. Professor, quem tomou as 4 doses recomendadas está protegido contra essa nova subvariante? Quem tomou a vacinação, que é a primeira e segunda dose, ou a única dose da Janssen, mas primeiro e segundo reforço, está protegido contra doença grave e morte. A probabilidade de morrer é muito pequena. Estudos feitos no estado de São Paulo revelam que pessoas vacinadas têm 26 mais chance de sobreviver a essa doença do que pessoas não vacinadas. Então, quem que a doença está matando? Primeiro, nós estamos matando, um número de mortes ainda bastante pequenos, apesar da explosão de casos. Nós estamos tendo entre 30 e 40 mortes como média móvel diária. Essas mortes, a maioria delas ocorrem em pessoas não vacinadas ou pessoas com muitas comorbidades, muito idosos. Esses são os que mais frequentemente têm morrido nesse momento que nós estamos vivendo. Então, a vacina protege contra a doença grave e morte e nós deveríamos estar tomando o esquema completo. Existe muita gente que ainda não tomou. E temos uma preocupação muito grande em relação a crianças, porque nós já tivemos neste ano, só na faixa etária abaixo de 5 anos, quase 500 casos. 60% dessas crianças que morreram nesse período são crianças que tinham boa saúde, eram crianças rígidas, mas que não tiveram acesso à vacina, porque, de novo, o governo não providenciou a vacina. Nesta semana, nós estamos começando a vacinar as crianças acima de 6 meses, mas o governo resolveu distribuir só para crianças com comorbidade, o que não deixa de ser um crime, porque quem está morrendo são crianças rígidas também. Ele deveria estar distribuindo essa vacina também para as crianças normais, as crianças que não têm uma comorbidade. E tem ainda mais uma novidade, né? A Pfizer, no Brasil, e a Moderna, nos Estados Unidos, eles conseguiram produzir uma vacina que protege contra a Omicron. Então, essa vacina que protege contra a Omicron, ela está com o pedido de registro sendo terminado na Anvisa. Eu espero que ainda esta semana a Anvisa libere o registro emergencial da vacina da Pfizer, que é bivalente. Serve para Omicron e para as variantes anteriores. Isso é muito importante. Agora, nós teríamos que fazer, então, reforços com esta nova vacina. Mas, para isso, precisa haver encomenda e compra da vacina, coisa que, aparentemente, o Ministério da Saúde, até agora, não fez, como já não tinha feito em relação às crianças. Só comprou um pouco de vacina, que mal dá para as crianças portadoras de comorbidade. E quem não tomou vacina ou tomou incompleta as doses, né? Só 1, 2 ou 3 doses, também está protegido ou está desprotegido? Precisa tomar mesmo que seja da mesma vacina. O mais adequado seria que fossem vacinas alternadas, né? A gente notou que vacinas alternadas dão uma elevação na produção de anticorpos. Nós estamos aprendendo todo dia com essa doença, né? E aprendemos, uma das coisas que aprendemos é que conforme passam os meses após a vacinação, ou seja, passados 4 ou 5 meses após a última dose, há uma queda na produção de anticorpos, daí a importância dos reforços. Neste momento, dado o fato que nós não temos a vacina bivalente, muitos estados, inclusive o estado de São Paulo, resolveram oferecer a 5ª dose
para pessoas portadoras de comorbidade. Então, para pessoas portadoras de comorbidade, como não tem nada melhor para ser feito, está sendo proposta a quinta dose. Eu espero que, num curto espaço de tempo, o Ministério da Saúde resolva comprar e oferecer a vacina bivalente que protege contra a Ômicron. A gente precisa voltar a usar máscara em todos os ambientes como antigamente? Veja, eu acho que não há necessidade do Estado se movimentar para obrigar as pessoas a usarem máscara. Eu acho que as pessoas, usando o seu bom senso, devem voltar a usar máscara em ambientes fechados. Em ambientes abertos, vai ser muito difícil você conseguir se defrontar com um aerosol estático, né? Porque eu estou falando aqui, está saindo um monte de gotículas de água invisíveis da minha boca, que é esse aerosol. Nesse aerosol existem os micro-organismos que moram na minha orofaringe. Todos nós temos uma quantidade imensa de micro-organismos coabitando conosco. O Covid-19, o SARS-CoV-2, ele está aqui. Se eu tivesse, eu não estou infectado. Ele estaria aqui. E aí, quem atravessasse esse aerosol que existe aqui na minha frente, poderia se infectar. Então, por isso a importância do uso de máscaras em ambientes fechados, onde os aerosóis não são dissipados. Ao ar livre, a circulação de ar é muito difícil ser infectado no ar livre. Então, em ambientes fechados, é fundamental que nós tomemos a decisão de voltar a usar máscara. Também existe uma outra situação. Quer dizer, se eu estiver com sintomas gripais, tosse, coriza, escorrimento nasal, né, eu devo usar máscara. Para quê? Para proteger os outros. Quer dizer, se eu tenho um estado gripal, mas me sinto bem, vou trabalhar, vou no teatro, vou passear. Agora, vou passear, mas não vou levar o vírus para os outros. Então, eu vou usar máscara para que eu proteja as outras pessoas da minha doença. E em lugar aberto, mas com aglomeração, a gente precisa usar máscara? E, veja, em lugar aberto com aglomeração, deve usar máscara. Por quê? Porque a probabilidade de dissipação dos aerosóis diminui por causa da concentração de pessoas. Então, mesmo estando no meio ambiente, em ambientes com muita aglomeração de pessoas, é recomendável que as pessoas se protejam usando a máscara. No começo da pandemia, a gente chegava em casa, trocava de roupa, limpava, tirava o sapato, limpava todos os produtos de compra. Precisa fazer isso ainda? A recomendação é que não precisa fazer limpeza de nada, trocar de roupa, nada disso. Vamos lavar a mão. Lavar a mão é fundamental. Fora lavar a mão, não há razão de fazer mais nenhuma daquelas ações que eram exageradas. E o futuro governo Lula precisa fazer o quê? Olha, o novo governo, se governar, já vai ser uma diferença imensa em relação a este que está saindo, que não governou, né? Mas, principalmente, vai ter que comprar medicamentos e comprar vacina. E reestabelecer o processo de vacinação, não só da vacina contra a Covid, mas a vacinação contra todas as doenças imunopreveníveis, cujas vacinas estão atrasadíssimas no Brasil. Nós estamos correndo o risco da reintrodução de velhas doenças no nosso meio, como a poliomielite, sarampo, rubéola, enfim, todas essas doenças. Por quê? Porque a vacinação, que tinha uma cobertura de 95%, a partir de 2016 começa a cair e hoje está abaixo de 60%. Risco iminente de reintrodução de doenças das quais nós já nos livramos. Então, esse vai ser o compromisso mais importante com a saúde pública do novo governo. Tem mais alguma recomendação, professor? Não tenho. Eu acho que o resumo é esse. Vacine-se, use máscara e, principalmente, se você for portador de comorbidade ou muito idoso, tome mais cuidado ainda.